nessa aula estaremos abordando o conteúdo de dilatação, né, mais especificamente a dilatação linear, superficial e volumétrica. Veremos algumas fórmulas para posteriormente estarmos fazendo os cálculos, tá? Então, com esse vídeo aqui, veremos a parte mais conceitual. Eu comentei brevemente com vocês, antes da prova, alguns conceitos sobre dilatação, mas foi algo bem assim, superficial. Agora nós iremos aqui dar uma aprofundada, veremos a teoria, né, mais aprofundada, juntamente com as fórmulas e posteriormente os exercícios, tá? Então nós veremos analisar cada um dos tipos de dilatação, tá? Tanto a linear, superficial quanto volumétrica, e aqui a parte com conceito e cálculo também, tá bom? Bem, sobre a dilatação linear, gente, nós vimos que, primeiramente, a dilatação é quando um corpo, por causa do aumento da temperatura, ele tende a aumentar o seu tamanho, tá? Dilatar tem a ver exatamente com a ideia de aumentar o seu tamanho. Dilatação é o oposto de contração, que nós também já falamos, é quando um corpo ele tende a diminuir o seu tamanho por causa da diminuição da temperatura. Volto a repetir aqui, sei lá, pela milésima vez, né, que eu já falei isso várias vezes. Mas se temperatura tem a ver com grau de agitação molecular, então conforme você aumenta a temperatura, aumenta o grau de agitação molecular. Então se um corpo ele aumenta a sua temperatura, as moléculas elas se agitam mais, então elas vão ocupar mais espaço. Então elas tendem a ficar mais afastadas uma da outra, faz com que, né, o corpo ele dilate, ele aumente o seu tamanho, tá? O que vai acontecer com a dilatação linear? É quando você tem um corpo cuja dimensão principal dela está no sentido linear. Tá? Na verdade, na natureza, né, todos os corpos eles têm 3 dimensões. Tá? Só que para efeito de cálculo em física, tem algumas situações que a gente abstrai por causa da dimensão que é mais característica de dilatar daquele corpo. Então, por exemplo, se você imaginar, olha, por exemplo, né, se você sair na rua, olhar na calçada, você vai ver, por exemplo, poste. Né? Você tem vários postes aí na sua rua. Né? Se você olhar aquele fio que está ligando os postes, né, você percebe que aquele comprimento daquele fio, será, se estende por metros e mais metros, quilômetros muitas vezes. Se você olhar a dimensão daquele fio, aqui chama mais atenção para você o comprimento. Tá? Ela é mais importante do que se você for analisar a área ou o volume dela. Tá? Então, quando a gente tiver, por exemplo, que analisar uma dilatação linear, uma dilatação do fio num dia quente, por exemplo, a gente vai considerar principalmente o seu comprimento. Tá? Então, mas como que a gente calcula isso? Tem algumas propriedades que a gente vai ter que analisar do corpo para a gente poder conseguir calcular a sua dilatação. Tá? Então, aqui com esses slides, eu vou mostrar para vocês o que a gente precisa analisar de propriedades do corpo, não somente para a dilatação linear, mas para a superficial e volumétrica. Então, o que eu vou falar da linear aqui vai se aplicar para as outras duas formas de dilatação. Tá? Então, olha só, a variação de comprimento linear, que é ΔL, pode ser aplicada apenas para corpos sólidos, pois consiste de uma expansão considerável em uma única dimensão. Foi o que eu falei para vocês. Ó. Imagine que você tem um corpo aqui, que ele tem um certo tamanho. Depois ele sofre uma dilatação, ele aumenta o seu comprimento. Tá? Macetezinho para você gravar, né, gente? Olha só. Dilatação linear, você vai ter o L aqui, tá? Toma cuidado que esse delta aqui não é de dilatação, tá? Não tem nada a ver com a palavra dilatação propriamente. O delta em física a gente sempre utiliza para falar de variação. Então, gente, o que é variação? É algo final menos o inicial. Então, eu estou falando de dilatação linear, né? E o L aqui está relacionado com comprimento, com tamanho, significa que é o tamanho final menos o tamanho inicial. Então, imagine, sei lá, vou dar um exemplo bizarro aqui. Imagine que você tem um fio de 1 quilômetro. Ele dilatou 1 metro. Ou seja, se antes ele tinha 1 quilômetro, agora ele vai ter 1 quilômetro e 1 metro. Você está somando. Tá? Então, a dilatação é o tamanho, né, final menos o tamanho inicial. Então, por exemplo, se você teve um fio lá de 1 quilômetro que aumentou 1 metro por causa de uma certa temperatura, então ele passou a ter, o tamanho final dele passou a ser 1 quilômetro e 1 metro. Menos, né, o comprimento inicial que era de 1 km, ou seja, você consegue tirar ali 1 metro. Então, olha só, se você pega o tamanho final, né, como eu falei para vocês, né, aqui abstraindo, sei lá, 1 km e 1 metro, e diminui por 1 km, você passa a ter aqui um ΔL de quê? De 1 metro, tá? Foi quanto dilatou, tá? Claro que eu estou aqui
jogando um valor aleatório, tá? Só para vocês poderem visualizar a ideia desse ΔL, tá? Então a dilatação linear é a variação de comprimento de um corpo após sofrer uma variação de temperatura. Ou seja, é óbvio, gente, que se essa variação de temperatura vai ser uma temperatura final maior do que a temperatura inicial, para que haja dilatação. Como eu falei para vocês, né, se o corpo ele aumenta a sua temperatura para dilatar. Então a temperatura final vai ter que ser menor, né, vai ter que ser maior do que a inicial. Então, por exemplo, nesse caso que eu falei, de um fio ter passado de 1 km a 1 km em 1 metro, você poderia considerar aí que a temperatura dele, sei lá, passou de 40 graus, de 30 graus para 80 graus, não sei, eu estou chutando valores aqui, graus Celsius, tá? Que a gente vai utilizar com graus Celsius. Então, a ideia é vocês sempre pensarem, né, dilatação com o aumento da temperatura e a variação aqui. Como a gente está falando de dilatação linear, vai ser uma variação de tamanho linear. Depois nós vamos ver com a superfície e com o volume também, mas a lógica vai ser a mesma, tudo bem? Então, olha só, além disso, a gente tem que analisar o seguinte, ó, se analisarmos duas barras, uma de ferro e a outra de cobre, com as mesmas dimensões, a variação de comprimento vai ser diferente? Sim. Né? Por quê? Olha só, todos os materiais, eles têm propriedades intrínsecas, né? Todo corpo, toda matéria, ela tem algumas propriedades, são próprias de si mesmo. O que acontece? A questão de dilatar, de tender a aumentar de tamanho, vai variar de acordo com o material. Então, por exemplo, tem corpos que têm mais facilidade de dilatar do que outros. Se você pegar, por exemplo, o mercúrio é um líquido que tem uma facilidade muito grande de dilatar. Não é por acaso que ele é utilizado geralmente em termômetros, porque ele tem uma sensibilidade muito grande de dilatar e de contrair de acordo com a variação de temperatura. Então, ele é um ótimo material para se utilizar para a fabricação de termômetros. Você pega, por exemplo, às vezes um metal como o cobre, ele tem mais facilidade de dilatar do que uma madeira, por exemplo. Então a dilatação vai estar muito relacionado com o material também. Por quê? Aí aqui está a resposta. A dilatação térmica depende de 3 fatores. A substância, foi o que eu falei para vocês, ó, a substância da qual o corpo é feito, do comprimento inicial, né, você vai ter que analisar qual o tamanho que ele tinha inicialmente, e a variação de temperatura sofrida pelo corpo. Então, isso tudo aqui eu já falei com vocês, ó. Você tem que saber a substância, então significa, gente, o seguinte, quando a gente for analisar um coeficiente de dilatação de um corpo, é óbvio que de um corpo para o outro, se as matérias são diferentes, se as substâncias são diferentes, então o coeficiente vai variar. Então, se eu tiver, por exemplo, um problema que está falando da dilatação de um corpo, sei lá, a dilatação linear de um fio de cobre vai ser diferente do coeficiente de dilatação linear de um fio de prata, por exemplo. Tá? Então, a gente vai ter que saber a substância. Depois, o comprimento. Né? Isso importa muito, porque uma coisa é analisar a dilatação de 1 metro de fio, tá? Outra coisa é analisar a dilatação de 100 metros de fio. Tá? Outro fator também importante vai ser a variação de temperatura. É óbvio que quanto maior for a variação de temperatura, maior vai ser a dilatação. Uma coisa é um fio que sofreu uma variação de temperatura de 30 graus para 80. Outra coisa é um fio que sofreu uma variação de temperatura de 30 graus para 200, por exemplo. Tá? Então, quanto maior a variação de temperatura, maior vai ser a tendência de dilatação. Então, ó, esta constante de proporção, que é o coeficiente de dilatação, a gente vai chamar de alfa. Outra coisa, vai ter uma letrinha especial, então, para a gente estar se referindo ao coeficiente de dilatação. Estou falando para vocês que cada material tem uma tendência de dilatar. Essa tendência, né, intrínseca a ela, a gente vai chamar de coeficiente de dilatação. E vai ter uma letrinha especial, que é o alfa. Tudo bem? Então, aqui, ó, é uma síntese do que seria, então, como que a gente consegue calcular a dilatação linear. Tem uma fórmula específica, que a gente chama de, aqui, né, o nosso ΔL vai ser igual a L inicial vezes o alfa, isso aqui é o alfa, tá, gente? Vezes ΔT. O ΔL, como nós já falamos, é a variação do comprimento. Lembra lá que eu falei para vocês que o L era o comprimento do fio? Então, como que eu consigo descobrir quanto que houve de variação no comprimento? Lembra daquela imagem? Ó, se eu quiser saber quanto que variou do comprimento do fio, ó, esse ΔL aqui, como que eu faço para descobrir? Na verdade, gente, para a gente descobrir esse ΔL, a gente vai ter que aplicar essa formulinha aqui. Pegar o comprimento inicial, ó, ΔL, a variação de comprimento do corpo. Lembra lá? Que é o L menos o L inicial, ó. O comprimento final, ó, que eu passei a ter depois de estar dilatado, menos o comprimento inicial, tá? Beleza. Vezes o alfa. O alfa, gente, é
o coeficiente de dilatação linear, né, uma característica da substância, já falei com vocês. Então, cada corpo vai ter um alfa específico, que o problema vai dar pra gente, vezes a variação de temperatura. Né? Quanto que um corpo variou? Então, ó, variação de temperatura. Lembrando que, ó, novamente, delta, eu já falei para vocês, é sempre relacionado com variação. Então, é o final menos o inicial. Então, ó, temperatura final menos temperatura inicial. Onde, ó lá, T0 representa a temperatura inicial do corpo e T a temperatura final. Tá? Isso aqui é só uma síntese do que eu já falei para vocês. Mas estejam com isso aí no caderno. Olha só. Novamente, se eu tenho um corpo que variou de 20 para 50 graus, qual é a temperatura final? 50. Qual a temperatura inicial? 20. Então, se eu quiser saber a variação, é só pegar 50 menos 20. Eu vou ter 30, ou seja, ΔT seria 30, por exemplo. Tá? Variação, então, né, do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o alfa vezes ΔT. Tá tudo bem detalhado aqui, gente. Ó, deixa isso aí bem anotado no caderno. Então, vocês conseguem descobrir aqui a variação do comprimento. Tá? Agora, e a dilatação superficial? Na dilatação superficial, gente, o processo de cálculo vai ser o mesmo. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar quanto da superfície aumentou, tá? A partir de um aumento de temperatura de um corpo. Quanto que houve dilatação, só que aí nós não estamos considerando apenas mais uma única dimensão, nós estamos considerando dois, né? Porque a superfície é uma área. Então, enquanto que no fio a gente tinha a preocupação apenas com o comprimento, com a dilatação superficial nós vamos ter duas dimensões, né? Vocês já sabem calcular uma área, né? A área vai ser sempre base vezes altura, e a gente geralmente sempre mede ao quadrado. Então, por exemplo, se você pegar um fio, considerar um fio de 100 metros, tá? Então você tem apenas 1 metro linear. Agora, você pega, por exemplo, uma superfície, imagine uma mesa aí que tem 1 metro por 2 metros, por exemplo. Então você tem 1 vezes 2 vai dar 2 metros quadrados aí, essa sua mesa. Então, se eu estiver analisando apenas a superfície, eu estou aqui considerando uma área quadrada. Tá? Então, ó, a dilatação superficial ou bidirecional estuda a área do corpo. Ó, área, tá? Grifo aí a palavrinha área. Após o aumento de temperatura, com base nas leis que regem a expansão linear. Eu falei metro, mas poderia ser centímetro quadrado, decímetro quadrado, pode ser qualquer unidade de comprimento ao quadrado, tá? Porque são duas dimensões. Então, considerando uma chapa retangular, que ao ser aquecida, houve variação de temperatura, teve toda a superfície aumentada, passando de uma área inicial a uma área final. Ou seja, a variação da área à superfície pode ser escrita por variação da área igual a área final menos a área inicial. Gente, agora, se antes a gente tinha calculado quanto que aumentou linearmente, agora a gente vai calcular quanto que aumentou da área. Tá? A fórmula, gente, vai seguir a mesma lógica. Tá? Eu estou preocupado aqui em saber quanto que aumentou da área, tem que saber a área inicial, para depois, né, tem que saber a área tem que ter a área inicial, para poder, né, quando eu calcular ali a variação, poder saber quanto que aumentou da área inicial para a área final, que houve um aumento de temperatura. Obviamente, se a dilatação tem um aumento de temperatura, então tem variação de temperatura aqui também. Tá? Então, ó, são a mesma linha de raciocínio, tá, gente? Então, olha só, a direção superficial, né, vai ser análoga à dilatação linear. Só que agora, olha só, lembra lá que nós tínhamos o coeficiente de dilatação linear, que era o alfa? Era porque é de uma única dimensão, não é? Então, eu tinha lá uma única dimensão, que era o comprimento, que tinha um alfa. Agora, na dilatação superficial, nós vamos ter o beta. O que é o beta? É 2 vezes a dilatação linear. Porque, olha só, voltando, ó, o comprimento linear não é 1 metro. Então, metro, centímetro, né, decímetro, seja lá qual quilômetro, eu tenho apenas uma dimensão. Agora, na superfície, né, nós estamos aqui na dilatação superficial, eu tenho 2 dimensões. Então, é como se eu estivesse multiplicando o alfa pelo alfa, não é? Ou seja, aí nós vamos utilizar para uma letrinha específica para o coeficiente de dilatação superficial, vai ser o beta. Né? Lembra lá, alfa, beta, né, as letrinhas gregas, né? Então, o coeficiente de dilatação superficial vai ser igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá? Então, ó, vai depender, né, para a dilatação superficial, vai depender aqui da variação de temperatura sofrida pelo corpo, nós já vimos, a área inicial
O material do qual o corpo é feito, o material, gente, do qual o corpo é feito, novamente, vai influenciar no coeficiente de dilatação. Tá? Então, o coeficiente de dilatação, neste caso, dilatação superficial, vai ter um nomezinho específico, que é o beta. Isso equivale a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Tá? Foi por causa daquilo que eu disse. Vocês já podem deduzir daí, gente, que o coeficiente de dilatação volumétrico, por ter 3 dimensões, vai ser 3 vezes o meu coeficiente de dilatação linear. Tá? É uma dedução que vocês já podem estar fazendo aí, né, a partir desse raciocínio aqui do coeficiente superficial. E aí, gente, eu simplifico aqui com a fórmula, né, com a equaçãozinha, tá, e a descrição aqui embaixo. Então, ó, como que eu consigo calcular o quanto que houve de variação da área? Então, eu vou precisar ter a área inicial vezes, aqui, ó, coeficiente de dilatação, gente. Ó, quero saber aqui, né, quanto que houve de dilatação superficial, né, o quanto a superfície variou. Pego a minha área inicial, multiplico pelo meu coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura. Percebe como essa fórmula, gente, é muito parecida com essa que a gente já viu, ó, que eu queria calcular a variação no comprimento. Então, basta vocês, gente, lembrar que, ó, eu preciso quero saber a variação, seja do comprimento ou da superfície, vai ser igual aqui, ou o comprimento inicial, ou a área inicial, vezes o coeficiente de dilatação, que pode ser o coeficiente de dilatação linear, ou pode ser o coeficiente de dilatação superficial, vezes a variação de temperatura, que, ó, não muda, tá? Então, basicamente, gente, a gente já viu coeficiente de dilatação, né? Nós já vimos o processo de dilatação linear e superficial. O volumétrico vai seguir a mesma lógica, só que agora nós vamos estar analisando corpos que importa as 3 dimensões. Então, por exemplo, você pega um cubo, por exemplo, você quer saber um cubo de aço, por exemplo, aí você aumenta a temperatura dele. Como que a gente calcula a dilatação dele? Tá? Aí nós vamos precisar ter as 3 dimensões. Então, ó, imagina aqui, isso é um desenho aqui bem didático, vou mostrar para vocês um volume inicial e um volume final depois de ter dilatado. Na verdade, gente, essa é a dilatação que na prática acontece, tá? Dilatação linear, dilatação superficial, a gente usa para efeito didático, mas na prática, todos os corpos se dilatam nas 3 dimensões, porque você não vai encontrar, mais que você tenha uma folha de caderno, né, que se você considerar, a gente poderia considerar como uma dilatação superficial, porque as 2 dimensões de comprimento e largura se sobressaem a sua espessura, né, ou somente ao seu comprimento. Ali você também tem um comprimento, né, muito pequeno, mas você tem. Então, na prática, na natureza, o que existe mesmo é somente a dilatação volumétrica. Só que para efeito didático, a gente pode separar nessas 3 categorias. Então, o que vai ser a dilatação volumétrica? Dos corpos sólidos possui 3 dimensões, altura, comprimento e espessura. Quando aquecido, o sólido sofre expansão em cada uma delas, resultando em um aumento no volume total do corpo. E aqui, gente, ó, o último slide para a gente poder observar, o que acontece? Ó, se antes a gente tinha calculado variação do comprimento, variação da área, né, que era a gente tinha visto lá, delta L, delta A, né, que era a dilatação linear, delta L, dilatação da área, delta A. Agora que a gente vai calcular a dilatação volumétrica, a gente vai ver o delta V. Tá? A gente quer saber quanto que aumentou do volume, para poder o cubo sair desse tamanhozinho para um cubo maior. Então eu preciso saber o volume inicial. Gente, ó, a gente tinha lá a área inicial e tinha aqui o comprimento inicial. Ó, perceba que a fórmula a gente segue a mesma lógica. Ó. A gente viu lá comprimento inicial, área inicial, agora volume inicial. Vezes, gente, agora aqui uma letrinha grega aqui, que vai ser o gama, tá? Isso aqui é o gama, né? Que você pode deduzir, gente, é o seguinte: se o alfa era o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação superficial era 2 vezes o coeficiente de dilatação linear, o coeficiente de dilatação volumétrica, por ter 3 dimensões, vai ser 3 vezes o alfa aqui, tá? Então eu tenho que o gama aqui, gente, vai ser 3 vezes o alfa. Novamente, gente, ó, recapitulando. Pega, por exemplo, um fio. Você tem apenas uma única dimensão, por exemplo, em metro. Então a gente tem um metro linear. Em área, metro quadrado. Em volume, metro cúbico. Tá? Podia ser centímetro, pode ser qualquer outra unidade de comprimento, de distância. Tá bom? Então, ó, você vai pegar o seu volume inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação aqui volumétrico, e a variação de temperatura, gente. Ó, variação do volume, igual ao volume final menos volume inicial, que é a variação do volume, tá?
variação de temperatura, que você já sabe, e o nosso gama aqui, tá bom? Então, basicamente, gente, a gente fechou aqui a parte teórica. No próximo vídeo a gente dá continuidade com os exercícios relativos a esse conteúdo, beleza? Grande abraço!